Que é a luva de pedreiro lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Receba. Santo. Receba. Tato. E daqui a pouco eu vou falar algo importante, que você foi muito importante na minha vida ministerial. E você nem imagina. Infelizmente, né, eu fui aquela ovelha negra, né? É mesmo? Aquele ditado que dizem, né? É uma ovelha negra não fixou. E eu me lembro que ele pregava, e aquele negócio, as pessoas falando em línguas, aquele poder, e eu dopado. Eu estava arrasado. Fez uma oração. E na época eu não morava no fundo de casa ainda, né? Não tinha a minha casa. Então ela correu para lá, aquela confusão tudo no portão, ela fez uma oração. Olhou para o céu e disse: se o Senhor tem uma obra para fazer na vida do meu filho, então o Senhor faz. Eu estou entregando ele na sua mão agora. E a minha mãe me contou. E a minha mãe é bem senhorinha, cara. Meu Deus. Aí ela falou assim: agora, se o Senhor não tiver, leva ele daqui. Que eu não aguento mais. Eu tenho comigo assim, o pregador do evangelho prega o evangelho, né? E evangelho sem Jesus não é evangelho. Muito bem, Gelson, meu amigo Gelson, grande Gelson, eu quero inicialmente te agradecer, Jefão. Te agradecer por você ter aceitado o convite e ter vindo aqui no nosso Café Corajoso. Você também, eu sempre falo, e não é uma forçação de barra, as pessoas que tiveram participação eram as pessoas que estava na minha lista. Eu quero te agradecer por ter aceitado aí o convite de participar aqui do Café Corajoso. Muito, 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 muito obrigado, meu irmão. Ô, pastor Gil, eu que agradeço aí pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui com o pastor, o Café Corajoso, né? Eu tenho seguido tanto no YouTube como nas outras redes sociais. Eu tenho assistido aqui o Café. E para mim é um privilégio, uma honra estar aqui. E outra, né? Você é meu amigo, né? Gelson, a gente se conhece já faz um tempinho. Eu cheguei aqui, né, no estado de São Paulo em 2001 e a partir dali já comecei, a gente no ministério já começou a ter contato. E daqui a pouco eu vou falar algo importante, que você foi muito importante na minha vida ministerial. Você nem imagina como. Deus te usou uma vez no púlpito e daqui a pouquinho eu vou te falar. Isso eu guardei para te falar. Legal. Gelson, eu sou um admirador do seu ministério, você é um pregador, já rodou aí esse Brasil inteiro. E eu queria conhecer um pouco mais da sua história. Eu sei que você tem uma história de um chamado forte, você tem um chamado já consolidado ministerialmente, no Ministério da Pregação, mas o pregador, o pastor, o cantor, ele é um ser humano. Então, eu costumo dizer para os meus amigos que todo mundo tem história, todo mundo tem uma história para contar. Primeiro eu queria saber qual que é a sua origem. Você é natural aqui de Caraguatatuba, que é onde você reside, veio de outro lugar, como é que é? Então, pastor Gil, eu nasci em Caraguatatuba, né? Eu sou barriga verde, né? Como diz aqui o litoral. Nasci em Caraguá mesmo, minha família toda de Caraguá, entendeu? Há 47 anos. Em julho agora faz 48 anos que eu nasci em Caraguatatuba. Rapaz, já entregou a sua idade, chefe. Não sei se já entregou a sua idade. Não, mas... Então, você nasce em Caraguatatuba, mas a sua família, você nasce em um lar evangélico cristão, que servia a Deus ou ainda não? Como que era o ambiente da sua casa? Não, minha família toda eram, né, católicos na época. Meu pai sempre foi muito católico, minha mãe, meu pai fazia viagens para Nossa Senhora Aparecida. É né? mesmo? E nós íamos tudo pequenininho para Basílica. Cansei de ir para Basílica com meu pai quando era pequeno. E esse era o lar, né, da minha infância, né? Da minha infância, quando eu era menino ainda, né? Meu pai católico, minha mãe, a família, e esse era o lar naquela época. Ambiente. Era um ambiente. Entendi. Quando que você encontra Jesus? Como é que Jesus te achou? Em que condição Gelson estava que Jesus olhou para ele e achou ele? Então, é importante, né, essa pergunta aí, porque a minha família toda era católica, né? Eu falei, meu pai, minha mãe, meus avós, né? As famílias mais antigas, católica, bem católico. E da minha família eu fui infelizmente, né? Eu fui aquela ovelha negra, né? É mesmo? Aquele ditado que dizem, né? Tem uma ovelha negra na família aí.
Infelizmente, esse fui eu, né, naquela época. Então, eu creio assim que primeiro foi meu pai que foi para a igreja, se eu não me engano, foi devido ao estado que eu me encontrava já nas drogas e tal. E logo em seguida minha mãe também foi. Então Deus ali já foi quebrando, né, toda essa idolatria. Meu pai aprendeu a ler a Bíblia. Quando ele ganhou uma Bíblia, eu não me recordo de quem ele ganhou a Bíblia, mas eu sei quem foi que deu, mas hoje, agora no momento, eu não me recordo quem deu a Bíblia para o meu pai. E meu pai aprendeu a ler, ele é analfabeto, ele aprendeu a ler lendo a Bíblia que ele ganhou. Né? Isso é fantástico, ele aprendeu a ler mesmo. E após o meu pai ter ido para a igreja, eu, na época, me encontrava preso, me afundei mesmo, né? No crime, na droga, no submundo mesmo, né, da droga. E foi nessa ocasião assim que eu tive um encontro assim com Jesus, né? Jesus me encontrou, né? Foi nesse estado. No fundo do poço, No fundo do poço. E eu me lembro de um episódio, quero falar aqui com você, do José Menino da Bicicletaria. José Menino da Bicicletaria e o meu pai. Numa noite, numa madrugada, eu tentei suicídio, peguei uns remédios da minha mãe, sem ela ver, e tomei, porque tinha varado as noites, tudo, usando droga. Queria acabar com a sua vida. Aí eu peguei, tomei, passei muito mal, e era um congresso que estava tendo um congresso no dia, na Assembleia de Deus do Ministério de Santos, no Jaraguazinho. Quem dirigia, se não me engano, era o pastor José Edson Rangel, em memória já, né? Saudoso José Edson Rangel. E o irmão José Menino e o meu pai, e eu tudo com a roupa toda rasgada, eles se aproximaram de mim assim, me convenceram a ir para o culto, entendeu? Aí eu fui do jeito que eu estava, colocaram dentro do carro, e eu me lembro disso, sabe? Apesar do HD estar muito cheio, mas eu me lembro dessa imagem. Momentos depois de tentar tirar a sua própria vida. Isso. Não, isso fazia parte da noite, né? Eu tentei na madrugada, isso já era noite do outro dia. Aí eu entrei, eles me colocaram no carro, eu olhei todo maltrapilho, seco de mágoa, e eu fui até essa igreja. Já havia entrado em outras igrejas, né? Mas esse era um congresso que estava tendo, e eu me recordo que foi o pastor Sebastião, irmão do pastor Antônio Carlos, e hoje é do Ministério do Belém. Esse pastor Sebastião é do Ministério de Santos, se eu não me engano, até hoje ainda. E ele ministrava nessa noite. Aí foi a noite que eu tive um encontro assim, com Jesus. Você lembra dessa noite? Então, dessa noite eu não me esqueço. A minha memória, a minha memória não é muito boa, na verdade. As pessoas acham que, às vezes, por ver a gente pregando, acho que a gente tem a memória muito... Mas, na realidade, a minha memória, eu sinto que a minha memória, eu não me recordo de tantas coisas do passado. Mas entendeu? Esse momento fixou. E eu me lembro que ele pregava, e aquele negócio, as pessoas falando em línguas, aquele poder, e eu dopado. Eu estava arrasado, mas no fundo do poço. E aquela mensagem que ele trazia, não era uma mensagem assim... Hoje eu entendo, naquela época eu não entendia de mensagem, hoje eu entendo. Não era aquela mensagem assim tão... Não, ele pregou Cristo, ele pregava Jesus, entendeu? Aí um moço que estava na minha frente na hora do apelo, eu chorando, não conseguia nem sair do lugar, de tanto chorar. Olhou para mim e falou, você não quer aceitar Jesus, ter vida eterna? E eu já tinha entendido a mensagem, entendeu? Foi a mensagem que causou tudo aquilo em mim, nas minhas entranhas. Tal. Então eu já tinha entendido a mensagem. Eu sabia que o timbre da mensagem era uma mensagem evangelística e Cristo me chamando. Quando o rapaz falou isso, eu me levantei e fui lá na frente. Detalhe, quando eu fui na frente e me entreguei a Jesus naquela noite do Jaraguazinho, o irmão Dalmiro Rangel, que já era um conhecido meu, que me conhecia, que já havia se convertido, nós usávamos droga juntos, ele já havia se convertido, e o irmão saudoso, o irmão Carlinhos, que nós chamávamos de Zé Gué, na época do tráfico, na época das drogas. Ele também já havia se convertido, saudoso também, está na glória. O primeiro traficante a se converter no Tinga foi ele, o Carlinhos. Ele se converteu e ele e o Dalmiro, os dois me abraçaram nessa noite. Então, mas foi um poder, mas foi uma glória na igreja, mas um poder
sabe? É que dá até saudade na gente de lembrar daquela glória, daquela presença, assim, entendeu? Foi um Então não tem resgate mesmo ali. Então ali foi o estupim da minha conversão, né? No outro dia, o pessoal me encontrava na rua, eu fumando cigarro ainda, passava, Pai do Senhor, irmão. Eu Pai do Senhor, não entendia nada, mas foi o estupim. Ali que eu entreguei minha vida a Jesus, entendeu? Nossa, que legal. É interessante você falar que você falou que seu pai, a sua família veio, você foi um dos motivos deles vir para Jesus, e você estava no fundo do poço, e assim, te vendo hoje, vendo você hoje, a pessoa que você é, um homem honrado, e o seu ministério consolidado, só vendo você falar, a gente, para tentar imaginar essa vida, esse fundo do poço que você viveu. É isso que Jesus faz com as pessoas? Porque hoje algumas pessoas vão estar nos assistindo aí e muitas vezes tem outro Gelson hoje. Sim. Hoje. O que você atribui esse resgate no contexto da família? O que a família pode fazer se tem um Gelson hoje nessa condição que você estava? Alguém que está no fundo do poço, alguém que tem caminhado por caminhos obscuros. O que você falaria para essa família que foi um fator importante para você ser resgatado? Eu falaria o seguinte, primeiro, Deus, entregar a situação na mão de Deus, entendeu? E Deus sabe o que faz, né? Entregar a situação. Está aqui a oração que a minha mãe fez. Eu fiz um outro podcast esse tempo atrás e eu contei. Teve um episódio que eu cheguei tudo ensanguentado em casa. Eu tinha virado a madrugada com a minha namorada, que hoje é minha esposa, desde aquela época ela é minha namorada e é minha esposa até hoje, graças ao bom Deus, né? Ela não desistiu de mim também, né? Aí o que aconteceu? A gente virou a madrugada e eu no ano novo, na virada do ano novo, nós passamos na praia e eu pegava aquelas macumbas, os vinhos das macumbas, e bebia tudo e tal. Aí quando amanheceu o dia, chegando perto do Tinga ali, tinha um cara lá, me lembro assim da fisionomia dele, ele não era do bairro, era um pessoal de São José dos Campos, me lembro disso também. E esse cara estava esperando um outro cara lá, só que ele mexeu com a minha namorada, e eu já era doido, gostava de uma briga. Fui e falei para ele, você está mexendo com a minha namorada, a sua esposa grávida aí do lado aí, e eu doido, né? Aí ele falou assim, estou esperando um outro cara aqui, mas vai você mesmo agora. Isso já era de amanhecer no dia. Meu Deus! Aí ele veio para cima de mim com uma faca, saiu um outro também com uma faca de um cavalete, veio dois, cada um com uma faca. Eu só sei que houve uma briga e tal, aí ele conseguiu esfaquear minhas costas, né, e eu consegui tirar a faca, só que eu fui bebendo sangue até chegar em casa, fui correndo, eles fugiram, né, achando que tinha feito serviço. Meu Deus. Aí quando cheguei em casa, minha mãe, rapaz, me viu naquela situação. Você imagina, o cara todo ensanguentado, eu jogava o sangue na boca, então o rosto estava tudo cheio de sangue, louco, alucinado, né? Alucinado. Quem lembra daquela época, tem o Lupércio, que mora ali no Tinga, eu me lembro que ele tentou segurar eu junto com os polícias, eu louco, derrubando tudo e tal. Aí a minha mãe fez uma oração que ela contou para mim há uns 3, mais ou menos, natais passados aí. Quando meu pai estava vivo ainda, foi quando minha mãe me contou. Meu pai faleceu em 2020. Ela me contou pra gente que ela fez uma oração naquele dia. Ela foi pro fundo de casa, do quintal, e fez uma oração. E na época eu não morava no fundo de casa ainda, né? Não tinha a minha casa. Então ela correu para lá, e aquela confusão tudo no portão, ela fez uma oração. Olhou para o céu e disse, se o Senhor tem uma obra para fazer na vida do meu filho, então o Senhor faz. Eu estou entregando ele na sua mão agora. E a minha mãe me contou. E a minha mãe é bem senhorinha, cara. Meu Deus. Aí ela falou assim, agora, se o senhor não tiver, leva ele daqui, porque eu não aguento mais. Essa é a oração que a minha mãe fez. Então, ela entregou na mão de Deus, e graças ao bom Deus, que Deus optou pela primeira opção, né? Deus tinha uma obra, né? E Deus fez essa obra. Ao bom Deus, antes de meu pai descer a sepultura, eu dei muito orgulho pro meu pai. Entendeu? Eu tenho certeza que todo mundo sabe disso.
Eu dei muita dor de cabeça, mas também eu dei muito orgulho para ele. Porque quando eu ia viajar, quando eu ia pegar avião, quando eu fui para a Suíça, ele estava vivo aí, nossa, ele saía contando na rua, meu filho está na Suíça, meu filho está no Maranhão, meu filho está no Piauí, meu filho... Então eu trouxe assim, muito orgulho para ele. Então isso aí eu fico muito feliz graças ao bom Deus dele não ter partido daqui, entendeu? Ter vivido isso, né? Exatamente. Legal, Gelson. E aí você passa a seguir a Cristo, mudou a sua vida, houve o resgate do Senhor, e a partir daí você começa a trilhar na igreja. Você percebeu que o seu ministério era a palavra, ou você caminhou por outros lugares, música, músico, coreografia, dança? Não. Você já sabia o que você queria? Exato. Tipo assim, eu me converti, aceitei a Cristo, né? Lógico, teve um processo, né? Porque não é fácil você se desprender das garras das drogas. Processo de libertação, né? Do crime, entendeu? Não é fácil, é difícil, não é fácil. E tem uma frase que eu ouvi de um amigo esses dias atrás, que a família, ela não desiste. Família não desiste nunca, mas família cansa. Família cansa. Ela não desiste. Porque a luta é grande, né? Exato. Ela não desiste, mas ela cansa. Entendeu? Família cansa. E eu me lembro que houve um processo, né? Um processo. E quem ficou junto comigo em todo esse processo foi meu pai, minha mãe, meus irmãos e minha namorada, que hoje é minha esposa. Entendeu? Então eles não desistiram. Houve momentos que eles se cansaram, porque cansa. Mas não desistiram. E o bom é que Deus também não desistiu, né? Glória a Deus. Dos planos, do propósito que Deus tinha em minha vida. A partir daí você passa a estar na igreja e aí você começa a ter o desejo pela pregação? Exato. Não, o dia que eu vi o pastor pregando que eu me entreguei para Jesus... Aquilo ali já entrou dentro de mim. Não tem, aquele negócio assim, como explicar isso, cara? Como você vai explicar um cara que estava numa vida toda errada, entendeu? Numa vida toda torta, tipo, assim, um exemplo, não é uma comparação, é um exemplo. Saulo de Tarso, entendeu? Por isso que Ananias, quando Cristo apareceu para Ananias, vai lá, procura por um tal de Saulo, está orando, e vai lá e ora por ele lá. Né? Ele falou, não, como que eu vou? Que homem é esse? Olha o currículo dele aqui, entendeu? Então, é mais ou menos por aí, entendeu? Então, essas escolhas, assim, não tem, assim, uma lógica humana, entendeu? Você fala, mas não existe recursos humanos, isso é divino, quem faz isso é Deus. É o improvável mesmo. Não tem como, entendeu? Então, quando eu me entreguei a Jesus, já tinha aquilo dentro de mim, sem nunca ter conhecido a palavra. Eu já queria pregar, já queria falar, já queria... Entendeu? Como que foi o seu início? Porque, assim, existem várias histórias, tenho vários amigos que tiveram história de pregação, de início da pregação, como que fazia, imitava um pregador, tinha alguém que era referência. Quem era a tua referência que você olhava e falava assim, eu quero ser que nem esse cara aí? Eu tive várias, né? Napoleão Falcão, que você também já deve ter ouvido, Gesiel Gomes, Gilmar Santos, que são os mais antigos, né? Os pregadores pentecostais são os mais antigos. Né? Então são esses. Eu cresci ouvindo mensagem de Gilmar Santos. E tinha momentos que... Momentos não, até hoje ainda acontece. Pouco, mas acontece. Né? Da minha esposa entrar no quarto e eu estar pregando lá, entendeu? Olha aí. Meus filhos foram crescendo e eles perguntavam o que o pai está fazendo, falando sozinho, né? Aí minha esposa dizia falar para ele, não, o seu pai tá falando ali com Deus ali. Mas era pregação, você olhava para o espelho, pregava para o espelho. Eu acho interessante você falar isso, porque acontece justamente o pregador ou o cantor, quem canta, inúmeras vezes cantou no chuveiro, canta em casa, canta no quarto. Quem prega também, a paixão pela mensagem é tão grande que você se vê no púlpito, né? Você vê o povo ali, você ministrando. Eu sei que tem muita coisa, você tem uma história emocionante, viu? Essa questão da sua conversão aí é bem forte. Você passa a iniciar o ministério.
E hoje você tem um ministério da itinerância, você viaja muito por aí. O Ministério da Itinerância, a gente sempre vê no Facebook, nas mídias sociais, quem está começando a itinerância, o que ele vê? Ele vê o pregador entrando no avião, ele vê o pregador no Hoje tem muito hotel, disso, né? né? Ele vê o pregador viajando, aquela coisa. O ministério de um pregador que viaja é só flores? Então, na verdade, isso hoje eu aprendi com um amigo, né, os pastores mais antigos, né? Porque graças ao bom Deus eu escutei muitos pastores que já estavam anos-luz na minha frente, entendeu? E estradas que eu comecei a trilhar, Que eles já tinham eles passado. já tinham passado. Então, eu aprendi a ouvir essas pessoas, entendeu? Então, isso me ajudou bastante. Eu ouvi essas pessoas, me ajudou muito. E hoje em dia, o que tem? Hoje em dia, infelizmente, existe a parte da ostentação. A pessoa só posta fotinha ali, né, para ostentar, às vezes, e tal. Mas a preocupação, na verdade, não é isso. A preocupação é a motivação. O que te motiva? Qual é a sua motivação no Ministério da Pregação? O que te motiva? Então, eu fiz essa pergunta e eu estou percebendo que eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, você já dormiu em rodoviária? Já. Né? Esses percalços que às vezes... Não dormi uma, não dormi duas, não dormi três. Sabe dormi por quê? várias vezes. Então, é isso que eu quero saber, porque quem está começando, ele vê o Gelson voando, vê os pregadores no aeroporto, aquela coisa, imagina, é fácil. Porque esses percalços, muitas vezes, eles não sabem. Acontece justamente isso, de dormir na rodoviária, de ir pregar e não ter uma oferta para voltar. Quais são os percalços que você já viveu nessa caminhada, Não, então, chefe? Tudo isso que você está falando, eu já vivi. Tudo isso que você está falando, e um pouco mais, eu já vivi tudo isso, entendeu? Então, o que nos motiva? Qual é a motivação? Isso. O que te motiva? Porque você pode perceber que existem muitos que iniciam e começam bem. Uhum. O camarada prega muito, o camarada tem uma inteligência fenomenal, um conhecimento tão profundo. Você fala, meu Deus, o cara vai arrebentar. Mas começa, mas não consegue continuar. Porque não é você iniciar, eu sempre digo isso, não é você chegar, é você permanecer. Né? Eu sempre digo, eu tenho uma frase comigo que diz assim, devagar e sempre, meu irmão. Entendeu? Uhum. Fazem aí mais de 20 anos que eu estou pregando. Devagar, e eu estou pregando. Por quê? Porque o que me motiva foi o que me resgatou no dia que eu estava no fundo do poço. Você pode observar, na maioria das mensagens que eu ministro, que Deus me dá, na maioria delas tem conversão. Porque na minha oração eu priorizo isso. Uhum. Eu estou em casa, estou no hotel, estou em outro lugar, antes de pregar, eu estou orando porque eu priorizo a conversão. Entendeu? Por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, tem conversão. Porque eu priorizo isso. Nas minhas orações eu priorizo isso. Eu peço isso a Deus. Senhor, salva hoje. Nem se for uma pessoa, salva. Essa é a minha motivação. Uhum. Você entendeu? Agora, por que outras pessoas não alcançam ou não conseguem dar continuidade? Por quê? A motivação é errada. Entendeu? Às vezes é a motivação que está errada. Legal. Essa caminhada que você tem no Ministério, desenvolvimento, esses percalços que você passa, para os jovens que estão começando agora, estão iniciando no Ministério da Pregação e estão motivados, querem pregar a Cristo Jesus, se você pudesse dar um conselho justamente para chegar e permanecer justamente nesse firme e constante. Primeiro, o pastor Gil, eu penso assim, porque tem pessoas que acham que só pregar bem abre portas. Eles pensam isso. Pregou bem, abre portas. E não é só isso que abre portas. A humildade, ela não só abre portas para o seu ministério pessoal, a humildade abre porta para a honra chegar. Salomão disse isso. Lá na frente vai a humildade abrindo a porta para depois a honra chegar.
entendeu? Então, eles pensam que é só a pregação. Não é só a pregação, é o seu comportamento. A sua vida, muitas Caráter, vezes, né? vai falar mais aquela uma horinha que você passou no altar. Entendeu? O seu comportamento pós-culto, depois do culto. A nave da igreja vai estar olhando para você. Você foi o pregador da noite. Entendeu? Então, esses jovens, eu já observei alguns, tem muita gente boa. Muita gente boa. E se tiver um bom discipulado, tipo assim, com um pastor crente, um camarada que tem uma visão missionária, da obra de Deus mesmo, entendeu? Aham. Vão chegar muito longe. Eu observei isso. Mas se deixar esse lado assim do glamour, esse lado da fama, subir para a cabeça, não chega. Ou pode até chegar, mas não permanece. Entendeu? Então, o conselho que eu dou é esse, cara, é ter uma vida devocional, porque a vida devocional te mantém humilde, né? A vida devocional te mantém humilde. E outra, o próprio apóstolo Paulo, ele disse assim que por causa de um espinho na carne, ele orou, fez 3 vezes, ele fez a oração para Jesus tirar aquele espinho, né? Ou aliviar a dor que seja, né? Esse espinho na carne, nenhum teólogo, nenhum pai de divindade, nenhum doutor em divindade define isso com clareza o que era realmente. Alguns falam que era visão, outros falam que era problema na perna, mas não existe uma definição de que era o espinho na carne. Aí a resposta de Cristo para mim, a graça te basta. Porque ele mesmo explica o motivo do espinho. Ele diz assim, ó, esse espinho na carne era para mim não se exaltar por causa das revelações que eu recebi e das visões que eu vi. Meu Deus. Então, até no espinho, Deus tinha um propósito, que era manter o cara humilde. Gelson, a sua história é muito rica. Eu quero explorar justamente a questão ministerial. E você prega muitos lugares, você viaja muito. Como é que faz para ter... Como é que você... Não sei se você vai passar o segredo. Como é que você monta a sua mensagem? Como é que flui a sua mensagem? A sua mensagem... como é que você cria? Você tem um estoque? Então, como que funciona isso aí? Fala para mim. A última vez que você me viu pregar? A última vez faz um tempinho. Eu tive contigo mês passado, mas quem pregou foi o nosso amigo lá, Oséias Falcão, né? Não, eu sei. Não, a última vez que você me ouviu pregar. Rapaz, a última vez faz um tempo. Boiçucanga. 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 Você estava lá, não estava? Pastor Ivani? Isso, exatamente. Não, sua sede. Exatamente. Que mensagem que eu ministrei lá? Você lembra? Rapaz, não me recordo agora. Se eu falar aqui, você vai lembrar. Oséias. Preguei sobre Oséias. Uma mensagem que Deus me deu. Aquela mensagem que Deus me deu na madrugada. Eu estava pedindo a Deus um cardápio, né? Algo para colocar e tal, no sermão, no sermonário. E eu estava lendo um livro que eu tenho. Aí eu estava lendo o livro de Oséias. Peguei minha Bíblia, fui no livro de Oséias. Eu comecei a ler assim, o texto do livro de Oséias e eu me detive num versículo, capítulo 2, verso 5, que Oséias diz assim, e colocarei espinhos no seu caminho, construirei muros ao seu redor. Estava se referindo à esposa de Oséias, que queria voltar para os braços dos amantes, né? E ela simbolizava Israel, entendeu? Então eu li aquilo ali saltou, entendeu? É uns negócios assim, saltou. Aí o que eu faço? Quando salta assim, eu sei que é divino, que é o Espírito Santo está querendo me dar algo. Então você não prega qualquer coisa, você não vou pegar isso aqui e vou... Não tem como, né? O que Paulo disse, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, corria como menino, pulava, saltava como menino, mas depois que eu cresci... O YouTube tem um monte de sermão lá, esse não é um caminho também? Oi? No YouTube, na internet, porque assim, eu falo isso porque tem uma moçada jovem que não tem a prática do acúmulo da lenha, né? O acúmulo da lenha, que é você buscar, você se preparar, você acumular, você conhecer a história, que é você acumular ferramentas
para justamente quando esse versículo salta, Sim, você tem as ferramentas necessárias, né? entendi. Então, a época do miojo, que é aquilo que prepara, e existe o que você está falando, que é a questão da preparação do É, alimento mais robusto. Então, você faz isso, você tem esse período de preparação, o texto tem que falar contigo primeiro? sim, exato, é isso aí. Você tá lendo ali e aquilo ali tá dentro de você já, entendeu? É algo sobrenatural. Ô Gelson, me conta uma coisa. Você viajou por muitos estados, muita cidade. Eu imagino que você nem saiba quantas cidades. Até para fora. Você esteve em que países Eu você estive esteve? na Suíça, né, na Europa, estive na Suíça, e da Suíça ali os países são vizinhos, né? Eu estive na Suíça, da Suíça fui para a França, da França fui para a Alemanha, ali é tudo Eu vou até colocar próximo. uma parte que talvez tenha sido um momento também importante na sua vida. Você foi um pregador do Gideões Missionário, que Foi. é um púlpito desejado por Seleto, né? todos os pregadores, né? Você esteve lá, se ministrou no Gideões Missionário. Vou colocar até na chamada, o pessoal vai estar vendo aí uma parte dessa mensagem. Nesse período que você roda o Brasil, igrejas grandes, igreja pequena, teve algum acontecimento, teve algum culto, alguma igreja que assim marcou seu coração pelo que Deus fez naquele lugar, que seja almas, que seja milagres, que seja uma manifestação. Teve alguma noite dessas que você fala, olha, aquilo ali foi Não, sobrenatural. teve muitos lugares, né? Muitos lugares. Muitos lugares. Agora, tem uma experiência que o pastor Nerildo, se o senhor conhece, pastor Nerildo é um mentor, né, pastor? A gente conversa todo dia, todo dia. E ele me indicou num trabalho, num projeto de missões no estado do Maranhão, chamado Celebrai. E esse Celebrai eu nunca havia pregado assim num evento daquela envergadura na rua, né? E Maranhão vai muita gente, 10 mil, 5 mil, 6 mil, Rapaz, muita mega gente, evento. esse projeto. É um projeto de missões. E ele me indicou e eu ministrei em 2012. Parece que de 2012 a 2014 eu ministrei nesse projeto de missões no estado do Maranhão. E eu conheci muitos pregadores lá, conheci muitos pastores, muitos pregadores, né, pela indicação do pastor Nerildo. E quando eu ministrei, eu me recordo que eu via os pastores ministrando e eu percebi que era diferente, porque eles ministravam e tinha alguns pastores amigos que são usados em milagre, pastor Marcelo Cerqueira, pastor Cristiano Matias, de Cuiabá, do Mato Grosso, o Marcelo Cerqueira é aqui de São Paulo, entendeu? Usados demais em milagres. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, cara, e que negócio é esse, né? E um dia eu fiquei no hotel com outro pastor e nós tiramos um período de oração e eu ia ministrar à noite, era uma multidão. E eu ia ministrar à noite em 2014 isso. E quando o pessoal já tinha louvado e tal, aí chegou a hora da mensagem, começamos a pregar. E o que marcou esse culto, esse trabalho, tinha, ó, sem, sem exagero, tinha mais de 6 mil pessoas no estado do Maranhão. Mais de 6 mil pessoas? Nesse projeto Celebrai. É um projeto gigantesco, um projeto de Cristo, um projeto de salvação mesmo. Toda a equipe é empenhada para a salvação, entendeu? Aí, na noite que eu fui ministrar, eu me lembro que eu estava ministrando e muitas pessoas caíram endemoniadas e tal. Eu falei, meu Deus. Aí uma pessoa... Quem é o pastor que faz isso aí? Não, esse projeto ele é coordenado por uma equipe, que Ah, é tá. o Ive Travassos, Elcio Serra, a esposa, é uma Legal. equipe são amigos, Aham. parentes, eles que fazem esse projeto celebrar no estado do Maranhão. São Ok. os organizadores e os pastores também Se une ali. se unem para fazer, né? São áreas, lá eles chamam de área 57, área 28, área 24, Legal, entendeu? legal. É como se fosse setor aqui. Aham. Então, aí nesse período que eu estava ministrando, eu percebi que uma moça, ela começou a se convulsionar. E no momento ali que eu estava
ministrando, eu comecei a orar especificamente de cima da plataforma, que é grande, eu comecei a ministrar sobre ela, diretamente, né? Sobre ela. Aí ela começou a expelir para fora a enfermidade, começou a vomitar Ali mesmo. e tal. Não, muita gente, muita gente. Aí essa mulher me chamou a atenção e nós orando, e aí segura ela, segura ela. E ela expelindo, falei, sai para fora, em nome de Jesus, repreendendo no nome de Jesus e tal. Aí vomitou bastante e tal. Tudo a ministrar sobre ela, diretamente, né? Sobre ela. Aí ela começou a expelir para fora a enfermidade, começou a vomitar Ali mesmo. e tal. Não, muita gente, muita gente. Aí essa mulher me chamou a atenção e nós orando, e aí segura ela, segura ela. E ela expelindo, falei, sai para fora, em nome de Jesus, repreendendo no nome de Jesus e tal. Aí vomitou bastante e tal. Tudo bem. Isso é comum. Eu quero que você não é que eu. Não, isso é comum lá. Qualquer pregador que tiver compromisso com o céu, compromisso com Deus, Deus vai usar ele lá. Entendeu? É muita libertação e tal. Beleza. Quando acabou o culto, né, a cruzada, eu desci lá embaixo e eu me lembro da família trazer essa moça até mim. E eu observei que a família era de boa aparência, todos bem trajados e tal. Aí o pai da moça disse, eu queria falar com o senhor, pastor. Eu falei, não, pode falar. Não, então, essa aqui é minha filha. Nós trouxemos ela hoje aqui para a cruzada. E ela foi lá na frente e tal, ela vomitou lá. E esse senhor, ele era médico. O pai da moça era médico. Aí ele falou assim, então nós trouxemos ela aqui, porque nós estamos atrás, assim, a medicina já desenganou ela. Ela tinha um câncer no pulmão direito, se não me falha a memória, foi isso, no pulmão direito e tal. Só que quando, na hora da oração aí, então ela vomitou. Eles não entendiam muito, entendeu? Ah, brincou, é mesmo? Ela vomitou lá na frente, e eu sou médico e tal, e eu vi que aquilo lá, então ele foi explicando. Meu Tecnicamente, Deus. Eu não entendo. Ele foi explicando e tal. E ela está bem, pastor, e tal. Eu falei, não, isso aí foi Jesus que curou sua filha e tal, Jesus curou ela. Aí eles também entregaram a vida para Jesus. Glória Não, a então Deus. aí eu também dei um incentivo, né? Isso é sinal que vocês precisam vir a Jesus, entregar sua vida a Jesus, entendeu? Então isso foi marcante, linda, foi marcante, rapaz. marcante mesmo. Rapaz, olha que testemunho, que milagre extraordinário, né? Então, porque eu ouço as pessoas falarem muito assim, Jesus não faz mais isso, Jesus não faz mais. Jesus faz, amigo. Jesus faz. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. O Cristo vivo ainda faz. Maravilha, coisa boa. Isso é importante. E eu tenho certeza que você tem muitas outras experiências aí maravilhosas ministrando a palavra. Uma das coisas que eu acho interessante na sua vida, pastor Gelson, que o senhor é um homem humilde, amigo. Uma vez eu fui ministrar, isso no início da minha caminhada, acho que era diácono ainda, fui ministrar em uma igreja que o pastor Moisés dirigia lá no Poiares. Sim. Fui ministrar, e aquele dia você me surpreendeu, porque eu fui ministrar, eu era diácono, congregava lá em Boiscanga, morava em Boiscanga, eu fui e você estava lá. Aquele dia eu tremi demais, eu disse, rapaz, o Gelson está aqui, pregador, e eu comecei a ministrar, eu me recordo, são situações que marcam a nossa vida que você nem percebe. Eu comecei a ministrar e quando eu estava ministrando você dava glória a Deus. Aquilo ali para mim foi fenomenal, aquilo ali para mim foi maravilhoso e depois daquilo ali eu percebi que você é assim, que você está no púlpito, você pode estar no púlpito, pode ter qualquer outra pessoa pregando, você motiva a pessoa, você ora, você dá glória a Deus, você se movimenta, porque assim, sabe que tem algumas pessoas que têm a unção do microfone, né? Ele dá glória quando pega o microfone. Eu me recordo, e eu preciso te dizer isso, eu ministrava e você estava dando glória, cara. Eu acho que você era o único que estava dando glória naquele culto, mas eu me senti ali que você estava me motivando, né? Você estava me incentivando, e aquilo ali foi importante para mim. Outro tempo, eu vou deixar registrado aqui no podcast, não sei se você se lembra de uma cruzada que a gente fez lá em Boiscanga. Nossa, me lembro, cara. Veio o de cara, né? Eu acho que foi o de cara que veio aí. Foi ele. Né? E você teve naquele púlpito, eu não era nem diácono,
né? Pastor da época, pastor Joel. Joel Marques, nosso amigo, gente boa demais. Era uma tenda de lona, aquela coisa toda aí. Me recordo. E aquele dia foi uma prova na minha vida. Teve alguns problemas na organização e aí o Joel falou uma coisa para mim, falou: Gil, não deixe nada desses problemas entrar no seu coração. E aí a gente fez o culto e você assumiu para ministrar e você falou assim, e eu me lembro isso como se fosse agora. Faz tempo. Hein, cara? Tempo. Isso Tinha faz muito tempo. Tinha cabelo ainda, pô. Tinha cabelo, acho que uns 15 anos atrás, Nossa, mais. Tempo. Você chegou e você falou assim, agradecendo, e falou: o Gil, futuro pastor aqui na nossa cidade, ou em Boiscanga, futuro pastor, não era nem diácono. E aquilo ali disse, pastor, né? E você foi a primeira pessoa aqui que, sem perceber, você estava falando uma palavra profética, e hoje eu sou pastor. E aquilo ficou guardado no meu coração, que você falou. E essas coisas marcam a nossa vida. É uma coisa simples que a pessoa fala, a gente fala, e muitas vezes no coração de alguém isso acaba ressoando e tendo um impacto grande. Você falando isso, eu me lembro do pastor Ricardo. Pastor Ricardo. Aqui, tá? Ele está na regional aqui agora, regional, no Ministério de Santos, aqui em São Isso. Sebastião. Pastor Ricardo, o senhor lembra, né? Lembro. O senhor lembra, né? O dia que eu estava ministrando lá, eu chamei ele, pedi para ele ficar em pé e tal. Eu vou colocar esse vídeo aí, o pessoal vai estar vendo esse vídeo aí. Entreguei uma homenagem para ele, pastor. Na época ele não era pastor, acho que ele era presbítero, né? Eu acho que ele era presbítero. E depois eu fiquei sabendo, ele me disse que era a última noite dele. E ele tinha falado com a esposa. E quando eu chamei ele, eu me lembro até que eu citei, né, Isaías, e falei para ele assim, ó, Deus está indo diante de ti, endireitando os caminhos tortos, arrebentando as portas de bronze. Profético, e eu bati nas costas dele assim, é só para você passar. Versículo 7, versículo 8, o anjo do Senhor passeando na igreja de Filadélfia, passeou nas todas, nas 7, e ele dizia à igreja de Sardes, eu conheço as tuas obras, ele passeou na igreja de Pérgamo, eu conheço as tuas obras, ele passeou na igreja de Lida, eu conheço as tuas obras, ele passeou na igreja de Tiatira, eu conheço as tuas obras, ele passeou na igreja de Laodiceia, ele diz, eu conheço as tuas obras, ele passeia na igreja de Filadélfia, ele olha para o anjo da igreja, ele diz assim, eu conheço as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, é por isso que eu coloquei uma porta aberta diante de ti, e ninguém poderá fechar, diz Deus a tua vida. A Bíblia diz mais ainda, levanta aí, presbítero, eu quero profetizar usando a Bíblia Sagrada, fica aqui, eu quero profetizar usando a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 45, versículo 2, Deus está dizendo, fica aí, tenha paciência, eu irei adiante de ti. Deus está dizendo, eu irei na tua frente, endireitarei os caminhos tortos, arrebentarei as portas de bronze, só para você passar. Cara, hoje o Ricardo é um grande pastor, Grande né? pastor. Um homem de Deus. Mantém humilde, mas é um homem por isso eu sempre falo também, e tem muita coisa, cara, que só a eternidade vai revelar pra gente. Porque, como aconteceu comigo o dia que eu aceitei a Cristo, que o pastor ministrava, entendeu? Eu creio que essas pregações aí, tem muita gente, muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, pessoas que são libertas, entendeu? A história muda. Às vezes uma palavra que você fala, assim, profeticamente, na unção de Deus, né? Sim. Uma palavra, aquilo ali muda por completo o contexto, às vezes, de uma pessoa que está ali. E aquela mensagem, aquela palavra, muda tudo, entendeu? Então eu acho que a eternidade, só a eternidade vai revelar, né, muitos frutos ainda da pregação. E é lógico, louvado seja Deus, né? Muito bem, que maravilha. Olha, Gelson, a sua história é fenomenal e isso tudo nos fortalece
a nossa vida espiritual, justamente a manifestação de Deus. Gelson, pastor Gelson, no nosso podcast aqui, Café Corajoso, a gente tem sempre a pergunta do café amargo. Mas esse café amargo aí é meio... A pergunta do café amargo são sempre uma pergunta um pouco mais polêmica ou uma pergunta um pouco mais atual, né, do que a gente está vivendo. A mensagem, por isso que nós tratamos sobre como montar uma mensagem, como que você monta a sua mensagem, a mensagem dentro da palavra de Deus. Hoje tem muitas ramificações, muito estilo de mensagem, né? Muito estilo de mensagem. A minha pergunta é, a mensagem que não tenha Cristo, ou a mensagem ela precisa ter Cristo no seu corpo? Qual a importância de uma mensagem que é elaborada sem Jesus e uma mensagem que é elaborada com Jesus? Pastor Gil, é o seguinte, várias pessoas sempre me abordam e dizem para mim assim, o senhor é um pregador cristocêntrico, né? Não é só você que já me falou isso, muitas pessoas já me falaram. Eu tenho comigo assim, o pregador do evangelho, ele prega o evangelho, né? E evangelho sem Jesus não é evangelho. Então, o pregador do evangelho é o pregador que prega o evangelho. Pregador que tipo assim, que tem mais aquelas mensagens, como eu posso falar? De autoajuda, de autoajuda, né? Tal, treinamento, às vezes, né? Que agora virou moda aí e tal. O coach, né? O pregador do evangelho, ele prega o evangelho. Então, existem as mensagens no Antigo Testamento, que todo pregador também faz uso, né? Pois o Antigo Testamento é recheado de passagens bíblicas que a maioria delas, ou poderia eu dizer até todas, né? Todos os livros do Antigo Testamento, eles apontam para o Novo, né? Eles apontam para o Novo. Se você for pesquisar um livro ali, você vai encontrar Cristo lá, entendeu? Ou figurado num cordeiro, entendeu? Ou o sangue que foi passado pelas portas, pelos umbrais das portas e tal. Então, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Então, se você inicia no Antigo Testamento, e se você é um pregador do Evangelho, isso é a minha concepção. Você precisa passar pelo Novo. Você precisa apontar Cristo. Como eu falei para o senhor do texto de Oséias, que eu preguei a última vez que o senhor me ouviu. Você vai pregando o livro de Oséias, as pessoas nem imaginam que você vai passar pelo Novo Testamento, entendeu? Porque Oséias já é um livro que não é todo mundo que ministra, não é todo pregador, pastor que ministra, entendeu? Mas eu encontrei ali, quando Oséias teve que pagar, ele juntou recursos e teve que pagar para tirar a esposa, que a esposa tinha se tornado escrava, entendeu? O pecado dela, o grau do pecado foi tão alto, e dessa vez ela se tornou escrava, então ele teve que pagar e resgatar ela, tirar do mercado de escravo, trazer de volta para casa, né, e amá-la, continua, porque ele sempre amou, ou seja, Oséias não desistiu de Gomer, né? Então ali eu levo para o novo, entendeu? Jesus não desistiu de nós. Nós estávamos mortos em ofensas, em pecados, despidos da glória de Deus, e no Calvário ele rasgou a cédula que nos condenava, pagou o preço e nos resgatou do mercado de escravo. Então você tem que passar, é necessário passar. Entendeu? Agora, a maioria das mensagens que eu ministro estão todas no Novo Testamento, principalmente do ministério de Jesus. Eu sou apaixonado pelo ministério dinâmico de Cristo. Então, isso até é uma marca que eu levo comigo, falar de Jesus. E uma coisa que eu observo, todos esses anos pregando, é que quando você ministra o Evangelho, quando você prega sobre Jesus, a conversão. Quando você prega sobre Jesus, a conversão. Agora, se você ficar só em Moisés ali e tal, e não ser aquela mensagem evangelística,
entendeu? Ou seja, às vezes a pessoa quer transmitir só o conhecimento e esquece que lá no meio daquele povo, cara, tem alguém precisando de uma mensagem evangelística de Cristo, que nem ele, como eu estava. Tem alguém precisando entendeu? De Jesus, e é ele que traz a libertação, a salvação, entendeu? Então, às vezes as pessoas querem só impressionar aqui e tal, e esquece que tem uma pessoa lá te ouvindo, que ela quer entender, entendeu? O que ela tem que fazer para mudar a vida, para entregar a vida a Jesus e tal, entendeu? Então é necessário, na minha opinião, é necessário passar pelo Novo Testamento e apontar Cristo. Cristo Jesus. Puxa, legal. Gelson, olha, chegamos ao final, eu quero te agradecer de coração por você ter aceito o convite de estar aqui comigo. Foi uma honra muito grande ter você aqui. A honra é minha, rapaz. Muito grande. Que Deus continue te abençoando, a sua vida, sua esposa, sua família, de maneira poderosa. O seu ministério, ele é uma referência para todos nós, amigo seu e os que estão iniciando, porque você, justamente isso, você é firme e constante. Te conheço há muito tempo e que Deus continue de maneira como venho até aqui, te honrando sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço, pastor Gil. Posso fazer aqui uma rápida... Pode, claro. Eu agradeço ao pastor Gil, né, ao senhor, o meu amigo aqui que está aqui comigo. Está aqui atrás das câmeras aqui. O Maurílio está atrás das câmeras, dos bastidores aqui. Dos bastidores. Um grande amigo também. Aos ouvintes que estão ouvindo aí o Café Corajoso, né? Deus abençoe a todos vocês. E aos pastores aqui de São Sebastião, né? Eu tenho muitos amigos aqui. E esses dias, um jovem me fez chorar, rapaz. Eu estou praticamente sem carro, meu carro tá com um problema lá. E ele teve que sair de São Sebastião, eu viria ministrar aqui em São Sebastião. Ele foi me buscar, ele falou, pastor Gelson, eu vou te buscar. Eu falei, puxa vida, né? Mas todo mundo que faz isso. Eu falei, não, tá bom, então, se você quiser vir, você vem. Aí ele foi me buscar. E vindo de lá para cá, ele falou para mim assim, pastor Jorge, sabia que o senhor é muito querido aqui em São Sebastião? Eu falei, eu tenho alguns amigos aqui. Ele falou assim, não, pastor, poxa, eu tive uma reunião com os pastores aí, os pastores citaram o seu nome lá, todo mundo falando bem do senhor, todo mundo falando... Aí, rapaz, eu não consegui segurar, não, porque os bastidores ninguém conhece, né, pessoal? Então a gente faz o possível, não somos super-homens, né? Não somos, até o Superman na ficção tem uma fraqueza que é a criptonita. Não somos super-homens, mas fazemos o possível para andar em paz com todos, né? Para ter a amizade, para andar direito, entendeu? E para quando usar o altar, ministrar uma palavra de Deus ao coração, dentro da necessidade. O senhor está falando isso dentro daquilo que Paulo fala, ele submete o corpo à servidão para que pregando aos outros não esteja reprovado. Isso, exato. É o que eu falei para o senhor, entendeu? A vida, o seu cotidiano fala, né? Então, o cotidiano fala. Por isso o conselho que eu dou, que eu falei para o senhor, às vezes os caras querem impressionar, mas às vezes você vai impressionar mais com as suas atitudes depois do culto, entendeu? Seu cotidiano, no seu cotidiano, na sua vida, o seu trato, né? Então é isso aí, eu deixo aqui essa palavra, Deus abençoe, obrigado aí pelo convite, é uma honra poder estar aqui. A honra é minha, meu irmão, Deus abençoe. Obrigado.